Amados, eu quero continuar essa série que foi iniciada na semana passada, né? O pastor começou e a série é Transformados. A série Transformados. O pastor falou sobre o que na semana passada? Quem foi que o pastor abordou? Quem? Não lembro. Pedro, né? E hoje eu vou estar falando de uma mulher, né? E eu quero ler com vocês, abram as suas Bíblias, se assim tiverem, né? Abram, por favor, o iPad, o telefone, não sei aí o que você tem, mas nós vamos ler a Bíblia. E como é interessante, queridos, quando eu era mais nova, na igreja, ia ler a Bíblia, a igreja toda se colocava em pé para ler a Bíblia. Não sei quantos já tiveram essa experiência, né? E no decorrer do tempo isso foi deixando. E eu estava numa outra igreja um dia e eles fizeram isso, eu acho tão lindo, mas eu só não vou pedir porque o texto que vamos ler, ele é um pouco longo. Mas as próximas vezes que eu for pregar, quando nós formos ler a Bíblia, eu vou pedir para a igreja se colocar em pé em reverência à palavra. Mas eu peço que você coloque seu coração em reverência agora à palavra de Deus, amém? João 4. Nós vamos falar de uma mulher muito conhecida, talvez se eu começar a ler, você já sabe até decor. Mas vamos ler sim a palavra de Deus, amém? Então vamos lá. João 4, a partir do verso 3 em diante. Jesus assim deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Ou, algumas traduções, ele resolveu passar, né? Ele sentiu de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse, por favor, dá-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com o que está falando, você me pediria, eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem para o balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor do que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dá-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vá, busca seu marido, disse Jesus. Mas eu não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem você vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu, creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem que muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que é o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando vier,
Ele nos explicará tudo. Então Jesus disse: sou eu o que falo com você. Amém? Queridos, nós estamos nesse tema transformação. E eu quero dizer que transformação não é ajuste. Transformação não é uma maquiagem espiritual. Não é aprender a se comportar melhor diante das pessoas. Transformação é uma mudança de natureza. Na Bíblia, a ideia de transformação carrega o sentido de algo que foi profundamente alterado por dentro, ao ponto de não poder mais voltar a ser quem era antes. Não é só mudar o que eu faço, é mudar quem eu sou. Romanos 12:2 diz: sejam transformados pela renovação da vossa mente. A palavra usada aqui fala de uma mudança interna, contínua e muito profunda. É como uma metamorfose. Não é um retoque, não é um botox, não é um cílios postiço, não é uma maquiagem. As mulheres vão entender muito bem o que eu estou falando. É uma nova realidade sendo formada de dentro para fora. É por isso que o evangelho não veio melhorar as pessoas. Ele veio gerar novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Percebe? Então não é alguém ajustado. É alguém novo, modificado. E aqui está o ponto. Transformação verdadeira não começa no comportamento. Começa num encontro com Jesus. E hoje eu quero chamar mais uma pessoa. Semana passada o pastor chamou o Henrique para testemunhar. E hoje então eu quero chamar alguém que também teve um encontro com Jesus e foi transformada e tem sido transformada com ele. É a nossa irmã Cida. Seja bem-vinda, minha irmã. Aplauda, queridos. A nossa querida irmã. Meu Deus, ela trouxe um caderno inteiro. Irmã, eu testemunho, tá? Eu testemunho. Não, Pregação é um livro. É um livro. Deus abençoe, minha querida. Amém. Gente, graça e paz a todos. Eu vou tentar dar um testemunho aqui, lendo, falando. Estou um pouquinho meio assim, mais nervosa do que calma. Eu estou na Zion faz 2 anos. E antes de vir para Zion, na minha cidade, eu era uma pessoa religiosa. Eu ia à igreja, eu participava de tudo dentro da igreja. Só que a Bíblia era só um livrinho para juntar poeira. Nunca tinha pegado, nunca tinha visto. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui à igreja que eu frequentava no Brasil. Eu ouvi um testemunho que eu conhecia a pessoa e vi que não era nada do que a pessoa falava. Daí eu me caí no mundo, fui viver a vida da carne. Foi onde eu conheci o pai das minhas 2 filhas e vivia no mundo. Quando eu separei dele, eu continuei vivendo no mundo. Daí eu bebia muito e dirigia com minhas filhas. Ia embora para casa com elas. Um dia eu cheguei em casa, eu não sabia, quando eu acordei no outro dia, eu não sabia onde estava minha filha mais nova, porque ela não dormiu comigo. A outra eu sabia porque estava comigo, não sabia como eu tinha estacionado meu carro, não sabia o caminho por onde eu tinha passado. Daí, nesse dia, eu falei que eu ia parar de beber. Só que, na minha ingenuidade, na minha incredibilidade, para mim era eu que tinha decidido, mas depois que eu me batizei, que eu comecei a conhecer o que era viver com Jesus, eu vi que já era o Espírito Santo me avisando: pare, porque senão você vai perder suas filhas. E depois de um tempo que eu me batizei, que eu comecei a ler a Bíblia, que eu comecei a frequentar os cultos, a conhecer mais a palavra de Deus, eu pude perceber que eu estava perdendo as minhas filhas, tanto
dentro de casa, porque eu não tinha diálogo com elas, era só grito. Meu tempo era só para fazer as coisas, eu não tinha tempo para elas. Então, tipo assim, era praticamente eu não dava atenção, não dava amor, não dava carinho. E depois que eu fui batizada, que eu conheci Jesus, que eu me entreguei para Ele e que eu decidi viver uma vida com Ele, meu relacionamento com elas mudaram. Eu não bebo mais, agora acabou. Então, tipo, meu relacionamento com elas mudaram, porque a maioria do nosso desentendimento era porque eu queria beber e elas não queriam que eu bebesse. E eu achava que eu era mais velha, que eu era a mãe, que elas tinham que me obedecer. Então, depois que eu conheci Jesus, eu vi que não é assim. Que Jesus, tudo dele é amor. Então, foi aonde eu comecei a tratar elas com amor, com carinho, e que agora eu tenho um relacionamento bem diferente com elas. E tem também, a pastora sempre fala com a gente para não caminhar sozinhos na vida que a gente está. Sempre ter pessoas que têm Jesus. E eu tenho um monte de pessoas que têm Jesus caminhando do meu lado. E eu sou muito grata a elas por estar caminhando do meu lado, me ensinando, mesmo não falando nada. Só de eu ver elas, eu já aprendo muito. Então, meu testemunho é que, depois que a gente conhece Jesus, quer seguir Jesus, ter Jesus no coração, a gente muda. E a gente consegue, ainda mais quando se tem pessoas com Jesus do nosso lado, gente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, minha querida. Conseguiu. Glória a Deus. E ela serve com muita alegria, né? Quem conhece a Cida sabe como ela recebe a gente com tanta alegria aqui, né? O tema da minha palavra aqui nesta noite é transformados para transbordar. Amém? Às vezes você já ouviu uma palavra que fala assim, transformados para... Mas a gente não tem capacidade de transformar ninguém, não. A gente não tem. Quando eu ia colocar esse tema, o Espírito Santo falou assim, que capacidade que você tem para transformar pessoas? Agora nós temos sim, e nós vamos ver através desta mulher, nós temos a capacidade de transbordar algo que Deus colocou em nós, sobre as pessoas. Amém? Queridos, a primeira coisa então que eu quero compartilhar com vocês, baseado nesse texto lindo que nós lemos, é que Jesus foi ao encontro dessa mulher. Amém? Diz a palavra que era necessário atravessar nessa província. Jesus ia passar por Samaria. Ele ia passar por lá. E lendo e observando, a maioria dos teólogos dizem que teriam outros caminhos, mesmo porque os judeus não passariam por lá. Correto? Eles não se davam com os samaritanos, então eles nunca passariam pelo caminho que Jesus passou. Eles nunca iam passar por Samaria. Tinham outros caminhos. Mas a palavra diz que Jesus achou necessário passar por lá. Sabe, queridos, é lindo ver essa ação de Jesus, de ser necessário. Nada nessa história começou com essa mulher procurando Jesus. Começou com Jesus indo ao seu encontro. Essa mulher estava no dia a dia dela, mais um dia, buscando água, meio-dia, num poço. Não sei quanto a vocês, mas meio-dia o sol está brilhando, queimando. A gente não vê a hora que isso aconteça, né, gente? Eu, pelo menos. Então, nós sabemos que os judeus evitavam por preconceito, por rejeição, mas Jesus decidiu passar por aquele lugar. Porque quando Jesus quer alcançar alguém, para ele não existe empecilho, não existe muro, não existe nada. Jesus tem um propósito, ele quer alcançar a todos. Aquilo que os outros evitavam, Jesus procurou. Aquela mulher era ignorada por muitos, mas Jesus a via. E eu quero abrir só um parênteses aqui. As mulheres estão caminhando em discipulado, não é mesmo?
E o tema nosso é Cristo em nós. Tema da igreja, né? Queridos, eu não quero que você observe apenas a mulher, enquanto eu estiver falando. Observe Jesus também, tá bom? Vamos observar também as ações de Jesus. Porque isso revela o coração de Jesus. Jesus não despreza ninguém. Ele não cancela as nossas histórias. Jesus não ignora a gente que a gente muitas vezes quer ignorar. Jesus vai exatamente onde a graça dele precisa chegar. Queridos, talvez muita gente tenha olhado para você em algum momento de sua vida e falado do seu passado, te julgado pelo jeito que você era, ou até o seu jeito de hoje, pelos seus erros. Mas Jesus não olha como os homens olham. Ainda bem, né, Dani? Ele sabe onde nós estamos e sabe exatamente como nos encontrar. Lucas 19:10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Oh, aleluia! O primeiro milagre dessa história não foi a mulher falar com Jesus, mas foi Jesus então encontrá-la. Sabe, queridos, Jesus foi ao encontro dela, ele quebrou barreiras, sentou onde ninguém sentou. Mas, presta bastante atenção nisso. O encontro por si só não finaliza essa transformação. Porque muita gente pode ter acesso a Jesus. Ela poderia ter ido embora, poderia ter se fechado, poderia ter ignorado. Mas ela fez algo que mudou tudo. Ela decidiu crer. Ela decidiu crer. Presta bastante atenção. Primeiro, Jesus foi ao seu encontro. Falou com aquela mulher. Mas, a segunda coisa, a transformação começa quando nós cremos. Por isso, queridos, não adianta apenas um encontro com Jesus. Jesus está aqui. Vocês creem? Jesus está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos. Então, o encontro com Jesus, agora temos que ter uma reação. João 4, 13 e 14, ele disse, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Gente, você está num poço, que você vai todos os dias, meio-dia. Eu imagino o calor que aquela mulher passava, porque aquele povo usa roupa pra caramba. Usa muita roupa. Meio-dia, naquele poço. Chega alguém e fala para você, eu vou te dar uma água que você nunca mais ter sede. Qual seria a sua reação? Essa que eu estou vendo agora? O povo está assim, ó. Você está assim porque você está com uma garrafinha de água do seu lado. E a minha ficou ali. Mas você já imaginou, você com muita sede, indo buscar todos os dias, e alguém chega, a água que eu te der, você não vai mais ter sede, qual é a sua reação? Isso, Raquel, por favor, me dá essa água. Mas você sabe, queridos, pasmem vocês, muitos de nós, Jesus está oferecendo essa água, e nós estamos muitas vezes secos. Mas talvez o orgulho, talvez tantas coisas nos impedem de dizer, eu quero essa água. Mesmo muitas vezes com sede, secos, nós não reagimos ao que Jesus pode nos oferecer. Mas, queridos, muita gente pode estar perto de Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Pasmem vocês. Judas andou com Jesus por anos. Sentou à mesa. Comeu com Jesus. Viu os milagres. E qual foi a reação de Judas? Traição. A mulher samaritana, por outro lado, começou a abrir o coração. Jesus tocou em áreas profundas. Diz isso lá no verso 16 a 18. Como nós lemos. Vai chamar o seu marido. Você não tem o seu marido. Porque 5 tivesses e nenhum é seu marido. Ele foi tocar numa ferida dela, gente.
Ele tocou em algo muito profundo. Queridos, o nosso encontro com Jesus, ele toca em algo na nossa vida, não para nos expor, para nos depreciar, mas quando Jesus toca em algo profundo, que muitas vezes nós colocamos dentro de uma caixinha e fechamos, é porque ele quer nos libertar. É isso que ele quer fazer com a gente nessa noite. Há muitas caixinhas fechadas aí dentro de você. Jesus chegou para aquela mulher e olhou e falou, é isso. Quando eu falar isso, ela vai ter uma reação. E foi isso que ela teve. Queridos, aquela mulher creu. E ela diz, João 4, 25 e 26, a mulher diz, eu sei que o Messias vem. Jesus respondeu, eu sou. Eu que falo com você. Esse é o centro da transformação. Quando a pessoa entende quem Jesus é e decide crer nele. Ela não foi transformada porque conversou com Jesus. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Ela foi transformada porque recebeu uma revelação de quem ele era. Repita comigo, revelação. Enquanto você não tiver uma revelação, não vai haver uma transformação. Ontem eu falava para as mulheres sobre ser filha de Deus. Quem estava aqui ontem? Olha, um grupo lindo de mulheres ontem. Umas 70 mulheres nós tivemos ontem aqui na igreja. Queridos, e nós falamos sobre ser filhos de Deus. Todos sabemos que somos filhos. Aqui. Poucos vivem como filhos de Deus. A maioria vive orfandade. Sabe por quê? Porque ainda não receberam uma revelação. Eu passei por isso, eu compartilhei com elas. Eu tive que passar por uma revelação de Deus de que eu era filha. Porque eu vivia muito bem o senhorio de Cristo. Uma coisa é você viver o senhorio, ele é meu Senhor, meu Salvador. Outra coisa é você entender sua filiação nele. Queridos, aquela mulher entendeu e creu no que Jesus disse para ela. Eu posso te dar uma água. Eu sei da sua vida, do mais profundo, eu sei do que você está passando. Portanto, não esconda. Queridos, não escondam. De Deus, nós não conseguimos esconder nada. Mas a gente tenta. Sim ou não? Sim. A gente tenta de todas as maneiras. Queridos, vocês podem esconder de mim, pode esconder do seu pai, da sua mãe, de quem for, mas do Pai. Se sobe aos céus, lá está. Se desce ao mais profundo, estás também. Como esconder do nosso Deus? E eu digo a vocês, para que esconder? Se ele tem uma fonte que vai jorrar, e não só vai jorrar dentro para te limpar, para me limpar, para nos purificar, para nos trazer vida. E aquela mulher, então, ela entendendo isso. Então, queridos, não tem a ver com emoção, tem a ver com rendição. Então, para eu ser transformado, eu preciso de uma revelação. E a minha oração, quando eu estava em casa hoje, foi: Senhor, que haja um espírito de revelação no meio do teu povo nesta noite. Você pode ter muitos anos de igreja, gente. Não me importa. Pastora, você não sabe. Eu tenho 50 anos de igreja. Não é o problema. Nicodemos era um doutor da lei. Isso é um capítulo anterior. E ele também se encontrou com Jesus. Ou melhor, ele foi ao encontro de Jesus. E não houve uma transformação. Porque não tem a ver com tempo. Tem a ver com rendição. Tem a ver com uma revelação de que quem ele é. Eu te faço essa pergunta nesta noite. Quem é Jesus para você? Quem é? O que Jesus disse que ele é? Ele é o seu Senhor? Alguém pode falar mais? Quem é Jesus para você? Que veio agora no seu coração? Salvador, ele é o príncipe da paz. Que mais? Oi? Segurança.
Teu mestre. Oi? Amado da minha alma. Seu amigo, seu consolador. Intercessor. Oh, aleluia! Queridos, e aquela mulher então, ela recebeu e ela se rendeu. Guarde isso e anote isso. Revelação gera rendição. Quando eu tenho uma revelação, eu me rendo e aí acontece uma transformação. Não é o tempo que você tem de banco de igreja, não são as atividades que você faz na igreja que vai causar isso. Enquanto não tivermos como igreja, como pessoas, uma revelação de quem é Jesus para mim, eu não me prostro. Eu não me prostro, eu não me rendo. Sabe, olha o que Hebreus 4:2 fala. Presta atenção, se você é daquela pessoa assim como eu, que gosta de anotar, para depois em casa continuar ruminando, faça isso. Pois as boas obras foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Forte, né? Sabe por quê? Não adianta o encontro com Jesus se não gerar em você e você crer nele. Jesus, eu li no texto, quando eu leio o texto de João 4, ele diz assim: mulher, creia em mim. Aqui está o segredo. Precisamos crer. E aqui em Hebreus, vai dizer, foi pregado para todos, mas nem todos tiveram fé. Portanto, não receberam. Isso é sério. Jesus conduziu aquela conversa até um ponto. Não era mais sobre água, nem sobre passado, nem sobre religião. Era sobre quem ele era. Eu sou uma fonte a jorrar. E quem bebe de mim não terá mais sede. Pelo contrário, agora você vai ser também uma fonte. Porque é possível, querido, é possível, infelizmente, ouvir e não crer. Estar perto e não se render. Essa mulher teve um encontro com Jesus e creu. Ela creu em Jesus. Tem gente que está perto, mas ainda não entregou. A mulher samaritana nos ensina que a mudança começa quando o coração crê. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, queridos. E eu quero aqui então dizer, ela diz, né, eu encontrei o Messias. Quando alguém crê de verdade, algo começa a se mover dentro. Não é mais a mesma pessoa, não sei. Quando a gente tem aquele encontro, eu não estou falando do dia que você se converteu, não. Eu estou falando de todo encontro que você tem, às vezes, diariamente com a palavra de Deus. Nós estamos lendo os profetas menores, e eu vou falar para vocês, é difícil, né, gente? Aqui, vou falar bem nesse cantinho para o pastor não ouvir. É difícil, profetas menores. Sei lá, é meio complicado, né? Mas eu pedi ao Senhor, Espírito Santo, abre os meus olhos, para que eu possa, né, desfrutar dessa palavra, porque se está na Bíblia tem ensinamento. Se está na Bíblia tem alimento. Então a gente tem que pedir ao Senhor abrir os nossos olhos. E eu pedi ao Senhor os nossos olhos, estava compartilhando com o pastor, né, amor, na vinda. Falei, amor, o Senhor tem aberto os meus olhos, mesmo nos profetas menores, e eu estou vendo Jesus em tudo. Eu começo a ler, eu começo a ver Jesus, gente, naquelas ações. É lindo demais quando você pede para Jesus abrir os seus olhos. E eu peço que o Senhor abra os olhos da igreja dele nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, revelação mais rendição traz transformação. E quando isso acontece, não dá para ficar guardado só para mim. Não dá, não tem como, igreja. Quando nós temos um encontro com Jesus, eu tive uma revelação de quem Ele é. Eu tomo posse, eu tenho fé naquilo que Ele falou. Eu não consigo ficar só para mim. E foi isso que essa mulher fez. Ela não conseguiu. Agora o terceiro ponto. Quem foi tocado transborda, mesmo em processo.
Olha que lindo, queridos, a transformação começa dentro, mas ela não fica escondida, ela transborda. João 4,14 diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu te pergunto nessa noite. Quando eu pergunto para você, eu estou fazendo essa pergunta para mim também, tá bom, meus irmãos? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, não. Que água você tem bebido? Que água você tem bebido? Porque esta água que Jesus propôs para essa mulher é a mesma que propõe para nós. É a água que ele diz, nunca mais terá sede. E além do que, vai ser uma água que vai fazer com que você jorre. É uma água que você vai transbordar. Então, quem foi tocado, transborda, mesmo ainda em processo. Veja essa mulher. Olha o que ela fez no 4, 28 e 29. Quanto à mulher, ela deixou o cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, venham ver um homem que me disse tudo quando tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Queridos, ela largou tudo. Ela largou aquele cântaro que simbolizava e pode simbolizar muitas coisas. Algo que ela tinha necessidade, correto? Algo que ela pegava todos os dias. Diz a palavra que ela nem lembrou daquilo. Ela largou lá e saiu correndo e foi falar. Ô, gente, ela foi falar, mesmo num processo. Ela mal conhecia Jesus. Mas ela foi falar, gente, vocês precisam conhecê-lo. Ele trouxe uma revelação. Será que ele é o Cristo? Ela já começou a anunciar, sem ainda estar preparado. Isso falou muito comigo. Ela foi a um poço por causa da água, mas depois do encontro, aquilo perdeu o sentido. Ela deixa o cântaro, corre para a cidade, e o mais impressionante, ela ainda não estava pronta, não tinha estrutura ainda, não tinha tempo de caminhada com Jesus, não tinha uma vida resolvida ainda, não tinha uma experiência real, e foi suficiente. Ela chega dizendo, venham ver um homem. Ela não está ensinando teologia, ela não está contando o que viveu, e Deus usou isso. João 4,39 diz, muitos creram por causa do seu testemunho. Ô, queridos, falou com você? Quantas vezes nós ficamos esperando, eu não estou pronto ainda. Pastor, eu não estou pronto ainda para servir. Eu não estou pronto ainda, eu não estou preparado. Eu te pergunto, lendo essa história, essa mulher, você acha que ela estava preparada? Não, queridos. Ela não estava emocionada. É porque ela creu. Ela falou assim, esse homem tem algo para dar. E eu já vou começar a anunciar ele agora. Uma mulher que evitava pessoas, agora ela está levando uma cidade inteira para Jesus. Eu achei isso muito louco. Uma mulher que ia meio-dia, porque meio-dia ninguém ia. Então ela ia sozinha. Mas depois que teve encontro com Jesus e creu nele, algo lindo aconteceu. Perdeu a vergonha. E foi falar numa cidade sobre Jesus. Queridos, quando eu vejo essas coisas, eu fico envergonhada de mim mesmo. Sabe, ela de fato foi transformada. Esse ponto é lindo porque mostra o transbordar, não espera perfeição. A água que eu lhe der se tornará uma fonte a jorrar. A mulher, ela não tinha um currículo espiritual, sabe? Ela não tinha anos de discipulado. Ela tinha uma vida, ela não tinha uma vida nem organizada ainda. Mesmo assim, ela transbordou naquela cidade. Quando alguém é tocado de verdade por Jesus, não consegue guardar para si. E eu pergunto, para mim e para você, o que nós temos transbordado? O que temos jorrado? O que temos jorrado? Talvez você diga, quando eu estiver melhor eu falo. Quando eu estiver pronto eu sirvo. Quando eu souber mais eu compartilho. Não. O reino muitas vezes começa a fluir a partir daquilo que Jesus já fez em você.
Não, mas Jesus só começou, transborda o que ele começou. Sempre vai ter alguém precisando desse seu transbordar. Você já parou para pensar nisso? Sempre vai ter alguém esperando e precisando desse transbordar. Queridos, não esqueçam que o nosso modelo é Cristo. E eu tenho para mim que aquela mulher, ela também entendeu isso. Ela começou a olhar para Jesus. Se ele está fazendo isso por mim, eu também vou fazer para outras pessoas. Queridos, nessa noite de transformação, mas de transbordar, eu creio que Jesus quer levantar muitos aqui a sair da sua posição, que muitas vezes nós estamos inertes. Tivemos um encontro com Jesus, mas ainda não tivemos uma revelação daquilo que Deus tem para nós. Sabe, queridos, quantos dons Deus tem derramado na igreja? Quantos talentos nós temos aqui? Se eu for pedir para cada um falar qual o seu dom, qual o seu talento, e eu pergunto a você, o que você tem feito com isso? Sabe que dons e talentos são para servir. Você está retendo. E Deus vai cobrar isso de nós. Eu achei muito interessante, nós estávamos conversando em casa, com os filhos, num almoço, né, toda a família. E quando nós falávamos das necessidades da igreja, das pessoas servirem, né, uns aos outros, é diaconia, é infantil, é homens, é mulheres, é tanta coisa no corpo de Cristo, né? E faltam pessoas para servir. E nós perguntávamos, por que será que é tão difícil, às vezes, as pessoas se disponibilizarem para servir? E nós conversando, chegamos à conclusão, é porque muitas vezes não gosta do líder, não gosta do jeito que faz, não gosta disso, não gosta daquilo. Às vezes nós somos assim, nós não gostamos das coisas, então nós queremos participar. E a resposta do meu filho eu achei muito interessante. Eu falei, ele entendeu o que é ser realmente servo do Senhor, o que é quando Deus realmente toca no seu espírito. Ele disse assim, eu não sirvo na igreja, eu não sirvo nos meus dons, nos meus talentos na igreja, porque fulano me agrada, ou alguma coisa me agrada ou não. Eu sirvo porque eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado de Deus. E não importa quem é o líder, não importa se eu gosto, não importa. Eu sirvo porque eu tenho um chamado de Deus. Isso faz muita diferença. Quando eu ouvi, eu falei, yes, entendeu. Quando temos um encontro com Deus e cremos naquilo que Ele nos deu. Ele derramou sobre aquela mulher, talvez começou com uma gota, né, gente? E ela já foi transbordar numa cidade. E sabe que foi lindo? Eles vieram. E se você for ler o final, eles ouviram Jesus. Sabe o que eles falaram? Jesus, fica mais dias com a gente. Diz a palavra que Jesus ficou mais 2 dias com eles. E sabe o que aconteceu? Todos creram em Jesus. Começou numa improvável. Numa mulher que ninguém dava nada. Numa mulher que talvez, eu vou dizer a vocês, acho que a maioria de nós aqui é melhor que ela. Ou se não todos. Deus não está olhando isso. Deus olha um coração quebrantado e contrito. Um coração disposto e diz, eu quero essa água. Dá-me de beber dessa água. Queridos, eu não quero te convencer de nada. Eu quero que você tenha uma revelação nessa noite de Deus no seu espírito. Porque às vezes você pode sair daqui convencido. E convencido é só na mente, é só na alma. Olha, chega amanhã, você já esqueceu tudo. Não é? Começa os desafios da semana, você esquece. Agora, quando é uma revelação no seu espírito, faz toda a diferença. Quando eu recebi uma revelação de Deus, que eu sou filha, queridos, eu nunca mais voltei para trás. Agora eu ando como filha de Deus, porque eu recebi uma revelação e eu me rendi, e aí houve uma transformação na minha vida. E a minha oração nessa noite é que você tenha esta revelação de que há uma água que está sendo jorrada no seu interior. E é ela que te capacita, e é ela que te dá dons, talentos, é essa água que está sendo jorrada. E eu quero responder como Cristo.
Os discípulos chegaram e falaram para Jesus. Eles foram buscar comida, lembra? Chegaram para Jesus e falaram: come, Jesus. Sabe qual foi a resposta de Jesus? A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Oh, queridos, isso me quebrou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Querido, se você tem dessa água, se você tem recebido dessa água, nessa noite eu queria que você correspondesse. Recebe essa revelação. Há uma água tremenda sendo jorrada sobre a sua vida. Assim como foi naquela mulher samaritana. Dá-me dessa água então. Ela jorra sobre um povo, gente. Que lindo. Uma mulher foi usada para uma cidade. Eu pergunto, o que a Zion pode fazer? Se nós entendermos que essa água já está disposta, já está disponível a todos nós. Amém, queridos? Essa água está aqui. Essa água está aqui. Ele diz que Ele é a água viva que desceu do céu. Ele é água viva. O Senhor é água viva. Quem beber desta água não terá sede. Aleluia! Queridos, coloque-se de pé nessa hora. Se você tem essa água, nós precisamos crer em Jesus. Porque Ele nos encontra todos os dias. O que está faltando é nós crermos nele. Nós cremos que Ele é essa fonte. Portanto, a capacidade vem dele. Pastor, eu não tenho capacidade. Eu também não. Mas a minha força vem dele. E a sua também. Aquilo que o Senhor pediu para você nessa noite, meu irmão, vai e faça. Seja essa água. Seja como essa mulher samaritana. Nesta semana, transborda na vida de alguém. Tem muitos ao seu redor precisando desse transbordar. Em nome de Jesus. Jovens, vocês precisam transbordar nas escolas, nas universidades. Em nome de Jesus, a vida se perdendo. Vocês precisam. Vocês têm essa água, o que estão fazendo com ela? Homens e mulheres, nós temos essa água, o que nós estamos fazendo com ela? Há pessoas ao nosso redor. E o que nós estamos fazendo com essa água que está em nós? Feche os seus olhos nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus que você possa abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu creio no Senhor. Aquela mulher só foi transformada porque ela creu. Ela creu. Eu creio, Senhor, e eu quero essa água. Eu creio, Senhor. Eu creio. Eu, quando estava lendo esse texto, eu observei as ações de Jesus. E eu quero me parecer como Jesus. Eu quero ir por caminhos que o Espírito nos leva, queridos. O Espírito está soprando. E nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é guiado pelo Espírito de Deus. E Jesus foi assim. Não precisava passar por Samaria. Mas ele sabia que ele precisava passar por Samaria. Porque ali tinha uma mulher que precisava dele. E nessa noite deve ter muitos aqui que estão precisando. Então Jesus está neste lugar. E Ele quer derramar dessa água. E eu quero te convidar. Se você quer corresponder a essa ação de Jesus, venha até o altar. Venha se derramar. E pedir: Senhor, por favor. Por favor. Em nome de Jesus, queridos. Vem beber desta água. Em nome de Jesus. Vem aqui até o altar. Em nome de Jesus. Aqui está o altar aberto. Para a gente realmente se derramar diante dele.